Você sabia que o nome do treinador de Guga, o maior tenista da história do Brasil, é em homenagem aos maiores artilheiros da história do Inter? No vídeo de hoje conheceremos a história dele mesmo, o Larry Pinto de Faria, o eterno Larry. E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Vamos começar, acho que o nosso sexto Eternos Colorados. Peço perdão também por não ter tido vídeo semana passada, que a gente tá com uma correria muito grande, né, cara? Mas, vamos lá, conseguimos uma brechinha aqui para gravar o Eternos Colorados de hoje. O Larry, ele nasceu em 3 de novembro de 1932, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Como ele nasceu no Rio, ele começou a carreira no Fluminense. Lá em 1951, ele ficou lá até 1954, 3 anos depois ele veio para Porto Alegre e aí fez sua história no Inter que nós vamos contar, né? Larry foi campeão carioca em 1951, logo no seu primeiro ano como profissional, e também foi campeão da Copa Rio de 1952. Só que daí tem um detalhe sobre o Larry, que ele não foi campeão diretamente da Copa Rio daquele ano, porque ele estava representando a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1952, né? Ele veio para o Inter em 1954 e ele ficou até 1961, quando ele se aposentou e virou deputado estadual, né? No Inter, logo em 1955, ele já foi campeão gaúcho, né? Em 1961, ele também ganhou o segundo campeonato gaúcho pelo Inter, né? Também foi campeão pan-americano em 56 com a seleção brasileira. Torneio esse que é interessante porque o Brasil ele foi campeão representado pela seleção gaúcha, né? E a seleção gaúcha ela contava com vários nomes do Inter, né? Então, basicamente foi meio que o Inter que ganhou aquele campeonato para a seleção brasileira, né? O Larry ele formou parte, basicamente, acho da segunda época, assim dizendo, do rolo compressor, né? Pegou a época com o Bodinho e o interessante daquele campeonato gaúcho de 1955, né, é que o Larry fez 23 gols, né, em 18 jogos. Isso para um atacante é algo espetacular, né? Só que ele não foi artilheiro, sabem por quê? Porque o Bodinho, que era o companheiro dele, fez 25 gols, né? Então, basicamente, eles fizeram 48 gols, perdão, só eles dois no Campeonato Gaúcho de 1955, algo absurdo, né? Uma outra curiosidade do Larry que é interessante é que ele marcou 4 gols no Grenal da inauguração do Olímpico, que foi em 1954, né? Esse clássico, todo mundo acho que muita gente conhece. O Inter ganhou por 6-2 esse clássico e o Larry fez 4 gols dos 6 gols que o Inter fez, então o Inter inaugurou o Olímpico goleando o Grêmio, né? Dos filhos aos bisnetos, quem ousaria torcer para outro time, tendo como patriarca o maior artilheiro vivo do Internacional? Estas imagens mostram um outro tempo na história do Inter. Longe, muito longe do sonho de ser um dia um clube bicampeão do continente inteiro. Mostram um Inter bem diferente do que torce hoje a pequena Júlia, de 4 anos. A começar pelo palco. Sai o Beira-Rio, entra o Estádio dos Eucaliptos. Mas ainda deu tempo de convidarmos Larry para um provável último passeio pela antiga casa do Inter, que aliás um dia já foi sua casa mesmo. São passagens difíceis de acreditar para quem vê hoje um dos mais modernos e bem estruturados clubes do Brasil. Durante algum tempo nós só tínhamos um chuveiro elétrico, como se aquilo fosse uma coisa muito significativa, quer dizer, fosse uma coisa muito dispendiosa. E o presidente acabou, um belo dia, nos dizendo que estava nos gratificando com mais um chuveiro elétrico. Depois de passar um pouco de frio, Larry ajudou o time com 2 títulos estaduais e muitos gols. Os 4 mais famosos num jogo só. Inauguração do Estádio Olímpico, casa do rival Grêmio. Essa camisa aqui é que fizeram em homenagem ao meu avô, né, o Larry, por causa do Grenal de inauguração do Olímpico, onde foi 6-2 pro Internacional e ele fez 4 gols, né? Então, um belo cartão de visita pro nosso rival. Pra fechar também com algo importante sobre o Larry, cara, depois que ele virou deputado estadual, um pouquinho depois que ele se aposentou em 1961, né? E teve um jogo que o
acho que foi em 1956, o Larry perdeu 2 pênaltis, acho que era sobre a equipe do Renner, e mesmo assim ele saiu aplaudido pela torcida do Inter, para vocês verem a moral que esse cara, não sei se foi 56 ou 58 agora, mas esse cara tinha uma moral absurda com a torcida colorada. A torcida colorada amava ele e não era pra menos, né? Pô, o cara fez 23 gols no Campeonato Gaúcho e ele mesmo assim não foi artilheiro, né? Então, vocês veem, a dupla que ele formava com o Bodinho também era uma dupla que era comparada só ao Pelé e o Coutinho no Santos. Vocês verem como esses dois caras, eles eram absurdos no ataque assim, não só do Inter, mas nos ataques assim, mundiais. Era algo absurdo naquela época. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o Larry. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve na Reação Colorada, né? Me siga no Instagram também. Vai, um abraço, né?